Seja bem-vindo, meus irmãos e amigos, para mais uma palavra. Neste dia nós estaremos falando acerca de nem tire de mim o teu Santo Espírito, ok? Vamos estar falando acerca do Espírito Santo e de Davi nessa sua oração, tá bom? Então, acompanhe comigo o texto aí na Bíblia Sagrada, no Salmo 51, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Acompanhe comigo, vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Vamos voltar ao versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Amém. Esta é a palavra de Deus. Esta é a oração do rei Davi após o seu pecado. Esse mesmo rei Davi, que é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, não é? Lá no Atos, capítulo 13, versículo 22, a palavra de Deus fala isto em menção, inclusive, ao texto de 1 Samuel, capítulo 13. E quando Davi ele escreveu esse salmo, depois do seu pecado de adultério, ele procurou a Deus em oração e em oração de arrependimento. E o que nós podemos ver aí nesta oração de Davi é um clamor, quando ele diz: nem tires de mim o teu Santo Espírito. Ora, ele sabia que apenas a presença de Deus, através do Espírito Santo, fazia a diferença na sua vida. Ele sabia disso, ele estava consciente disso. A presença do Espírito de Deus foi determinante na vida de todos os crentes ao longo da história. Nós não podemos negar isso. Isso é uma verdade. A sua presença, ainda hoje também, faz a diferença na nossa vida. Nós, nos dias de hoje, subsistimos na fé, subsistimos na obediência, porque Deus não nos deixa sozinhos e nem desamparados. Mas Ele, o próprio Deus, através do seu Espírito, Ele nos anima, Ele nos consola e Ele nos restaura por meio desse Espírito que nós estamos falando aqui. Foi exatamente Ele, o Espírito Santo, que um dia nos fez compreender na própria palavra do Senhor o sacrifício de Jesus na cruz. Este sacrifício que abriu para nós a possibilidade de
passar a eternidade com Deus. Sabe, querido, é exatamente por intermédio dele, desse Espírito Santo, que nós podemos dizer: Jesus é Senhor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, o apóstolo Paulo diz, quando ele fala na sua carta, e o versículo afirma: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, diz o apóstolo Paulo, Senhor Jesus, ou Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Sabe, nós só podemos reconhecer Jesus como Senhor da nossa vida quando esse Espírito Santo nos capacita a isto. É o próprio Espírito Santo que nos possibilita uma nova vida. É Ele mesmo. É Ele que faz isso. Quando nós ainda estávamos afastados de Deus, quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, foi o Espírito Santo que nos revelou o Senhor. É Ele que conserva, é Ele quem aperfeiçoa, é Ele quem fortalece a nossa fé. É Ele, é o Espírito Santo que nos santifica e que nos dá crescimento na vida cristã. Eu não sei se você lembra ou se você assistiu o estudo de ontem. No estudo de ontem, nós refletimos sobre a promessa do Espírito Santo quando Deus disse a Zorobabel que faria a obra não por meio da força e da violência, mas pelo seu Espírito. Claro, naquele momento, isso se referia à reconstrução do templo em Jerusalém. Você sabe disso, eu sei disso. Só que isso também era uma palavra profética, porque isso também se refere à reconstrução da nossa vida como santuário do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha, queridos, que maravilha! Paulo está dizendo que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, quando Deus estava trazendo Zorobabel lá da Babilônia para a reconstrução do templo em Jerusalém, isto é profético. E quando Deus chama Zorobabel, porque ele estava tentando impor, ele estava tentando fazer com suas próprias forças, ele estava tentando fazer, dominando, o Espírito de Deus vem a Zacarias, que fala a Zorobabel dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É esse Espírito Santo que nos encontrou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando esse templo, que é templo do Espírito Santo, e você, com o seu templo do Espírito Santo, que é você mesmo, estava caído, quebrado, arrebentado, mas o Espírito Santo pôde reconstruir esse templo para que ele pudesse habitar dentro de nós. Então, queridos, nós não estamos sozinhos. A presença do Senhor nos acompanha. A presença do Senhor é quem nos guarda. O que nós podemos dizer é que não há promessa melhor do que esta. É o Espírito Santo que testifica que o Senhor tem cuidado de nós e que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Eu quero compartilhar, para motivar a sua fé, um texto da palavra de Deus, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Josué, no capítulo 21, versículo 45, o último versículo deste capítulo, que, por sinal,
foi texto da minha leitura devocional de ontem, que eu quero compartilhar contigo, que diz a palavra de Deus. E Deus estava mandando escrever esta palavra. Sabe o que ele diz? Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. Leia lá, Josué capítulo 21, versículo 45. Leia, nenhuma promessa falhou. Tudo se cumpriu. E isso pode acontecer na sua vida. O que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Para concluir, eu quero ler uma historinha para você aqui, que é bem interessante. Eu quero compartilhar com você. O título dessa história é O Tronco Caído. Diz o seguinte: há uma bela lenda dos índios Cherokee sobre o ritual de passagem que diz o seguinte: o pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco por toda a noite, sem remover a venda, até que os raios do sol o avisem que amanhã está chegando. Ele não pode e ele não deve pedir ajuda de ninguém. Se ele sobreviver à noite, sem se desmoronar, então, a partir dali, ele será considerado um homem. Mas tem um detalhe: ele não pode contar sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem, então, está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem feras ao seu redor. Feras estão ali. Ele está no meio da mata selvagem. Talvez até possa ter homens perigosos ali que pudessem machucá-lo. O vento sopra forte durante toda a noite, balançando as árvores, mas ele continua lá, corajosamente, sem tirar a venda dos olhos. E finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira as vendas dos seus olhos. E é nesse momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco ao lado dele. Maravilha, não é? Ele esteve ali de guarda durante toda a noite, protegendo o filho de qualquer perigo. Ele estava lá. O pai estava lá. Embora o filho não soubesse que ele estava lá, mas o pai estava lá. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, no escuro mais profundo, na solidão mais completa, mesmo quando não nos damos conta disso, Deus nunca nos abandona. Como é que ele faz isso? Através do seu Santo Espírito, que foi enviado a nós, que foi liberado a nós. Ele nos guarda, ele está lá, do nosso lado, todos os dias, nas horas mais difíceis, nos momentos mais terríveis da nossa vida. Ele está lá. Amém? Eu quero orar por você e eu quero pedir exatamente isso do Senhor para nossas vidas. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Pai bendito, Senhor Deus, ó Pai querido, nada pode ser mais importante para a nossa vida do que a presença do Teu Santo Espírito em nós. Ó meu Deus, agora, neste momento, como o rei Davi, que um dia, naquele dia dos seus sentimentos mais delicados, suplicou, te rogou, te implorou,
nós também neste dia te suplicamos, por favor, Senhor, não retires de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Ao contrário, Senhor, ajuda-nos a cada dia a estarmos mais sensíveis à sua presença e à sua voz, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. O Senhor possa gravar essa palavra no seu coração e você possa crer que Ele está aí com você e que esta seja a sua oração, em nome de Jesus. Até a próxima.